O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste dia, nós celebramos, querido irmão, querida irmã, a memória do evangelista São Lucas, ele que basicamente quase contemporâneo de Cristo, um pouquinho depois, teve a alegria de conviver, conhecer alguns dos apóstolos e de modo muito particular também conviver com São Paulo e dali ouvir relatos tão bonitos. Há uma tradição que inclusive vai dizer que Lucas pôde entrevistar a Virgem Maria e por isso no seu evangelho, destaca-se já no início do seu evangelho as passagens do nascimento, da infância, o antes do nascimento de Cristo, a visita do anjo a Zacarias, a Isabel, a Maria, a José, todo esse relato que nós encontramos apenas no Evangelho de Lucas, o Evangelho da infância de Nosso Senhor. E por esses motivos e outros, assim quis a Igreja considerar que Lucas teve essa oportunidade de deixar escrito a memória tanto de Maria, quanto dessa memória da primeira vida, da primeira infância de Nosso Senhor, melhor dizendo. E, inclusive, há uma tradição que diz, segundo a vida profissional de Lucas, ele que era médico, e no entendimento daquele tempo, o médico era alguém com habilidades muitas, não apenas para a medicina, mas para as artes, para a ciência como um todo. E, segundo essa tradição, também Lucas deixou então estampado uma imagem, o retrato de Nossa Senhora. Pintou ele a imagem, o rosto da Virgem Maria, na tampa da mesa que seria utilizada na casa de Nazaré, segundo uma tradição muito antiga. E esse título ficou então conhecido e é conservado na Polônia, a Nossa Senhora da Częstochowa, que assim muitos guardam grande devoção. Fato real ou não, e também não é o caso, nós não nos apegamos a esse fato, se pintou ou não pintou a estampa de Nossa Senhora. Há uma grande credibilidade para sim, e não há problema em acreditar que sim, ou se alguém achar dizendo, olha, eu prefiro dizer que não, enfim, isso não é um fato da fé. O que é fato, sim, aqui, ele deixou, sim, registrado a vida de Nossa Senhora e de Nosso Senhor no seu Evangelho, o Evangelho segundo Lucas. Já começa o Evangelho dizendo, depois de ter investigado diligentemente tudo desde o princípio, ó Teófilo, eis que então deixo agora escrito esse relato. E a partir dali, então, ele descreve de modo assim surpreendente, cativante, muito profundo, muito humano. Lucas é o evangelho da ternura, o evangelho da compaixão, o evangelho que mostra a misericórdia, mostra o resgate da ovelha perdida, a dracma perdida, o filho pródigo, enfim, é um evangelho que mostra como Deus nos ama, como Deus
porque nos ama, quis viver, nascer e aqui passar por essa terra. Junto disso também deixou escrito para nós os grandes cânticos bíblicos. O cântico de Zacarias, que a igreja reza todos os dias na sua oração de laudes, né? O bendito seja o Senhor Deus de Israel, que a seu povo visitou, e assim segue esse hino tão bonito. Também deixou para nós o hino da Virgem Maria, o Magnífica. A minha alma engrandece o Senhor, porque Ele olhou para a pequenez da sua serva. Todas as gerações hão de chamar-me de bendita, né? E assim segue. Também deixou para nós a visita e o hino de Simeão, deixa o teu servo partir em paz, porque os meus olhos viram a salvação. E com este inário, a igreja todos os dias, pela manhã, pela tarde e pela noite, recorda a presença de Cristo Senhor. Também é de Lucas, o livro dos Atos dos Apóstolos, que é o evangelho de Pentecostes, podemos assim dizer, o evangelho que mostra a emergência da igreja, o nascimento das pequenas comunidades, dos primeiros cristãos, e assim a coisa vai se desdobrando por meio de um relato muito preciso de como viviam os primeiros cristãos. E com esse evangelho, o evangelho propriamente dito, Lucas, e também os Atos dos Apóstolos, nós temos a oportunidade de conhecer muito detalhes da vida do Senhor, da sua família, dos seus apóstolos, os seus milagres, os primeiros cristãos, enfim, são textos sagrados que podemos com certeza muitas vezes visitar e lendo ali encontrar o amor de Deus. Amar o Evangelho é amar Cristo, e por isso que possas neste dia, ao invocar São Lucas, que também é patrono dos médicos, por quem rezamos especialmente nesse dia, queremos, pois, pedir que o Senhor realmente nos permita conhecê-lo por meio do Evangelho. E conhecendo a Cristo, o Senhor, descrito no Evangelho de Lucas, possamos assim muito amá-lo e servi-lo com a nossa vida e muita disposição. Que o Senhor te abençoe de modo muito especial também, abençoe aos médicos com essa profissão tão belíssima, hoje no dia do seu patrono, São Lucas, que possam também continuar a conduzir a todos, não só na saúde, mas também na salvação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.